Agora são 12 horas 39 minutos da Bahia, 12h39, em Jacobina. Estamos de volta com o Jornal do Meio-Dia. Olha, a Rádio Jaraguá vai estar presente em praticamente toda a Bahia. Nós vamos estar em Salvador com Marcelo Moraes, direto do Pelourinho. Vamos estar com Carlos Rios, lá em Santo Antônio de Jesus, com Nelson Vieira, na cidade de Amargosa, com Walter Silva, na região do Cisal, e com Ivan Silva, aqui em Senhor do Bonfim. E, claro, na nossa região, com os nossos profissionais. Então, a rádio que tem a maior cobertura é a rádio também que tem a cobertura mais ampla durante o São João. 12 horas 40 minutos, 12h40 em Jacobina. Vamos agora começar aqui o nosso debate de hoje, o nosso confronto de ideias entre o jornalista Solon Cruz e Corino Rodrigues de Alvarenga. Primeiro vou pedir para que a Tamara Leal, aqui do jornal A Notícia, explique exatamente como vai se proceder, principalmente esse início do debate. Eu quero mandar um abraço aqui para o Novaes e o Boné, que são do Partido dos Trabalhadores, militantes do Partido dos Trabalhadores, que estão lá no bar do Irineu. Um abraço também para o Irineu e todos nos acompanhando. O Vicente Gouveia, também nos ouvindo aí. Muito obrigado, Vicente. Enfim, a todos que nos acompanham. Inclusive, podem acessar fora aqui do nosso estado ou em outras regiões o nosso site www.radiojaraguá.com.br, com R no final. 12h41. Tamara, então vamos aqui explicar para o nosso ouvinte e também para os nossos convidados aqui. Evidentemente que eles já sabem aqui, já foi acordado como vai se proceder, mas para que o ouvinte entenda como é que o debate vai se proceder. Ficou acordado aqui, como você falou anteriormente, que para a apresentação do debate, qual é a ideia deles, cada um dos participantes terá 50 segundos. Depois disso, para a explanação a respeito do tema, do tópico mesmo, eles terão 2 minutos cada um. Caso necessite de réplica, 1 minuto de réplica, e caso também o outro se sinta depois prejudicado, precise de uma tréplica, essa tréplica será de 30 segundos. Então, 50 segundos para a apresentação, depois 2 minutos para a explanação de um tópico, uma pergunta para o companheiro, para o colega, a réplica de 1 minuto e uma tréplica de 30 segundos. Muito bem, são 12h42 e pela ordem alfabética, que foi o critério que nós utilizamos, quem começa? A gente tinha pensado Corino como você, né? Mas Solon é a Solon, então... Letra A. Solon. Então, pela ordem alfabética, Solon tem, portanto, 1 minuto para a sua apresentação. 50 segundos, a partir de agora, iniciando. Boa tarde, ouvintes do programa Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, Batista. Boa tarde, Tamara, Corino, os amigos aqui estão, todos os ouvintes, né, que pararam hoje para ver esse debate, pela rádio Jaraguá M 1310. Quero deixar bem claro que esse debate gerou a partir de um programa que eu participei de João Batista, em que o Corino entrou para defender o governo petista, a gestão petista. Na oportunidade, ele me disse que nunca se investigou tanto nesse país. E eu disse que porque nunca se roubou tanto nesse país. Então o debate vai se nortear por esse ponto, né, por esse perfil. Deixando bem claro que eu não venho aqui para defender Fernando Henrique, mesmo porque nunca votei em Fernando Henrique. Eu votei em Lula 3 vezes, contra a Collor, Fernando Henrique 2 vezes. Os candidatos que eu votei não foram gestores, que foram Alckmin e Serra, né? Então não foi só gestor, não tenho que defender Fernando Henrique aqui. Agora vim para fazer mostrar algumas falcatruas do governo Lula exposto em toda a mídia. Eu gostaria que, no caso, o Corino estivesse aqui, ele se propôs a fazer isso, a servir de advogado aí, no caso da gestão do Lula. Então eu venho aqui para mostrar as falcatruas dentro da gestão do governo petista. Muito bem, 12h43, a apresentação do Solon, feita aí em 1 minuto. 10 segundos. 10 segundos. Será o mesmo tempo para Corino. Corino, boa tarde. Boa tarde, João Batista, boa tarde, Solon Cruz, boa tarde, Tamara Leal, boa tarde, Emerson Rocha, Luiz da Sonoplastia, nosso amigo empresário Ramiro Miranda, boa tarde aos ouvintes. Bom, eu também não estou aqui para defender nem PT, nem para atacar a PSDB, é um debate de ideias, então eu não tenho procuração para defender o Partido dos Trabalhadores, mesmo porque eu sou filiado no PDT, do nosso glorioso líder, que é uma das reservas morais que tem no Brasil, Cristóvão Buarque. Bom, nós vamos debater, e o objetivo de participar desse debate é participar de forma construtiva, mostrando as diferenças que tem entre os governos. Bom, eu só aceitei participar porque é um debate de ideias e não um debate partidário. Muito bem, são 12h44,
pela ordem que nós fizemos aqui de sorteio, foi o Corino que vai iniciar a primeira provocação. Para isso, ele terá 2 minutos aí, Tamara, para fazer o seu comentário. O Solon terá 1 minuto, caso queira fazer algum tipo de uma réplica, e mais o Corino terá 50 segundos para fazer, portanto, a sua réplica. Então, portanto, Corino, você pode fazer a primeira provocação. Bom, o Solon Cruz, quando ele estava dando entrevista aqui no Jornal do Meio Dia, eu contestei, porque Solon dizia que nunca se roubou tanto na história do Brasil. Eu já digo o contrário, porque eu vejo que nunca se investigou tanto e também nunca se viu sobrar tanto dinheiro, porque Fernando Henrique, nos 8 anos de seu governo, pegou uma dívida pública de 153 bilhões de dólares, aumentou essa dívida pública para 684 bilhões, embora dizem que tenha feito a privatização que diminuiu a carga do Estado. Então, nesse quesito, eu só quero dizer o seguinte, que a Polícia Federal, no governo Fernando Henrique, efetuou 80 prisões, e no governo Lula, esse número aumentou consideravelmente, foram milhares de prisões efetuadas pela Polícia Federal. Então, ou seja, houve um investimento. Tinha menos de 5 mil policiais federais e hoje no país Lula contratou mais de 11 mil policiais federais. Então, só nesse sentido, você já percebe. Por exemplo, no governo Fernando Henrique, houve 80 prisões efetuadas pela Polícia Federal. E no governo Lula, nos 8 anos, 2.750 prisões. Ou seja, a Polícia Federal atuou. A corrupção é a mesma que ela vem desde o tempo de Dom Manuel, quando este arrumou um emprego para seu sobrinho, e esse já pedia, na primeira carta escrita por Pero Vaz de Caminha, já se pedia o emprego e já pedia mamata. Então a corrupção no Brasil, ela já vem praticamente desde a nossa formação, o início da formação umbilical. Ai! 12h46, o Corino fez, portanto, alguns comentários. O Solon Cruz gostaria de fazer uso da réplica. Então, portanto, Solon Cruz tem 1 minuto. Corino falou, realmente, Corino. A Polícia Federal vem investigando bastante, claro, vem investigando. Agora, existem casos que a polícia faz a sua parte. Infelizmente, o governo coloca o rolo compressor para que esses casos fiquem tudo debaixo do tapete. Você lembra do caso do Valdomiro Diniz? Lembra-se do caso? Qual a diferença do caso do Valdomiro Diniz, que foi pegado, foi filmado, porque questionaram muito o mensalão do DEM em Brasília, porque foi filmado o governador lá, para pegando aquela quantia de dinheiro. Aconteceu com o Valdomiro Diniz dos Correios. Um caso absurdo, que foi o primeiro caso de corrupção do governo Lula, que ali era para ele ter colocado lavado as mãos, mas muito pelo contrário. Sempre que acontece um caso, estou aqui relacionado para mais de 200 denúncias aqui contra Lula, caso de corrupção, mas sempre que acontece a corrupção, o primeiro a dar a palavra, ele como presidente, com uma palavra muito forte, muito significativa, é o primeiro a interferir nas investigações. De que forma? Na forma camuflada. O Sarney não merece isso. O Valdomiro Diniz, até que prove o contrário. Deixa a polícia investigar, deixa o Ministério Público, deixa quem quer que seja o órgão competente e faça a investigação. Deu 1 minuto, já terminou. Pois não. Corino gostaria de fazer uso da réplica? Exatamente. Eu só quero fazer uma observação, que se foi em termos de corrupção, Fernando Henrique foi professor, porque até o número do PSDB 45, eu tenho relacionado aqui 45 escândalos durante o governo Fernando Henrique, entre eles do Civan, do Proer, e a coisa escandalosa, o mensalão já existia lá no governo Fernando Henrique, a ponto de cada deputado federal, senador, congressista do chamado Baixo Clero, receber a faixa de R$200 mil para aprovar a reeleição de Fernando Henrique. Então, o que havia é o seguinte, que no governo Fernando Henrique não se investigava. Foram 80 prisões nos 8 anos de Fernando Henrique e no governo Lula, nos 8 anos, 2.750 prisões. Realmente, Valdomiro Diniz, houve escândalo? Houve. Só que ele foi exonerado e foi devidamente punido. São 12h49, 12 horas e 49 minutos. Estamos aqui, portanto, com esse confronto de ideias entre os dois jornalistas, Solon Cruz e o Corino Rodrigues. A jornalista Tamara Leal está aqui conosco também, participando desse debate. Agora, Tamara... Agora o Solon começa. E o Solon pode, portanto, fazer a abordagem de qualquer... 2 minutos. Corino, o presidente Lula enganou a todos. Deixa eu transparecer essa enganação. Quando disse que o Brasil tinha pagado a dívida externa, isso você perguntar a qualquer brasileiro, eu já tive várias discussões e disse que não.
que o Brasil não pagou a dívida externa. O Brasil pagou ao FMI, na época, 15 bilhões de dólares. A dívida externa do Brasil, até em agosto de 2010, era para mais de 400 bilhões. Então, eu te pergunto aqui, afirma se tem conhecimento, é verdade, o Brasil pagou ou não pagou a dívida externa? Ou pagou o FMI? É isso que eu queria que você colocasse para esclarecer a população, inclusive foi um dos pilares para ele ganhar a eleição, mentindo para o povo, como o PT, o governo petista sempre soube fazer, manipular números e mentir para o povo. Pagou ou não pagou a dívida externa? Ou pagou o FMI? Você, como jornalista que tem conhecimento. Bom, é o seguinte, a dívida externa, ela é administrada pelo FMI, que é quem equaliza, quem controla. Então, a partir do momento em que o senhor Fernando Henrique Cardoso, que é o governo do PSDB que você defende, deixou uma dívida com o FMI de 30 bilhões de dólares, eu acredito que Lula soube muito bem administrar em 8 anos, porque ele pagou os 30 bilhões de dólares por FMI e ainda emprestou mais de 60 bilhões para o exterior. Então, Fernando Henrique não é bom, não foi bom nesse sentido, até porque ele pegou uma dívida pública de 153 milhões e aumentou essa dívida pública para 684 bilhões de dólares. Ou seja, se for nesse comparativo aí, Lula com certeza pagou a dívida externa. Corino também tinha 10 segundos. Mas ele preferiu passar para mim. Quero deixar bem claro, Corino, os empresários, eu vi na Jornal da Globo, os empresários brasileiros, devido à carga insuportável de nossos impostos, que Lula tanto condenou no passado, criticou o CPMF e tudo mais que era imposto. Diz que a carga tributária do Brasil era astronômica e com ele está crescendo cada vez mais, ele lutando pela CPMF. Aí eu te pergunto, os empresários brasileiros estão deixando o Brasil, devido à carga tributária insuportável, e estão se instalando no Paraguai. O que é que você acha disso? A carga tributária do Brasil, a que Lula tanto condenou, e agora cresceu cada vez mais, está praticamente insuportável. Você vê que um carro, um veículo que custa 20 mil reais, o carro popular era para custar 10 mil reais. Os impostos corroem essa questão da questão financeira e do potencial do brasileiro. O que é que você acha disso? Depois de algum tempo, eu fui me recolocar diante da CPMF e eu passei a ser a favor da cobrança da CPMF, porque ela é um mecanismo a mais para se fazer distribuição de renda. Então, o governo Lula, em 8 anos, tirou 27 milhões de brasileiros da linha da miséria, restam ainda mais uns 13 milhões, e com certeza isso vai ser feito. Isso só pode ser feito através de controle fiscal, através de uma política tributária realista. Então, o Brasil passou 500 anos nas mãos das oligarquias. E somente em 2002 para cá é que o país passou para a mão da classe trabalhadora, para o proletariado. Então eu sou favorável. O empresário ainda paga muito pouco imposto no Brasil, tem que pagar mais ainda, e essa é a única forma de avançar a distribuição de renda, pois o Brasil possui ainda uma das maiores concentrações de renda do planeta. Muito bem, 12 horas e 53 minutos, portanto nós tivemos aí já a segunda parte do debate. Nós tivemos a primeira participação do Corino, que fez a apresentação de uma opinião, depois tivemos o Solon Cruz, que fez alguns questionamentos, e agora nós vamos voltar a palavra para o Corino, que vai fazer a explanação. Tem 2 minutos para falar sobre um tema ou temas que ele queira abordar. Como seria 2 minutos para Solon não utilizou todos. Depois Corino teria também não utilizou. Aí, em seguida, Solon passou um pouco mais dos 30 segundos, que seria a réplica dele, mas Corino usou mais que uma réplica. Então, a gente tem que ver que são perguntas, réplica. Eles estão passando dessa forma de Corino, Solon, Corino. Solon acabou não utilizando o tempo e voltou para Corino. Ele fez um questionamento ao Corino. E voltou para Corino. Agora seria Corino, Solon e Corino. Então vamos, Corino Rodrigues, portanto, pode abordar um tema ou mais de um tema, caso ache interessante. Bom, eu quero fazer uma pergunta a Solon Cruz sobre a diferença de governo, já que ele disse que o governo Lula e Dilma nunca se roubou tanto no país. Como é possível, então, entre aspas, se roubar tanto e pegar um salário mínimo de 64 dólares e aumentar para 291, ou seja, quase 5 vezes mais, né? Como é possível você pegar, por exemplo, reservas cambiais
de 35 bilhões de dólares e aumentar para mais de 270 bilhões. Então eu acho que é um contrassenso nisso. Como você explica? Eu te falei agora que tem até um impostômetro lá que nunca se arrecadou tanto nesse país. Nunca se sugou tanto do trabalhador como está sugando nesse país. Eu não sou contra a Bolsa Família e Bolsa Escola. Lula condenou muito. Eu lembro que tinha um vídeo que Lula dizia: primeiro se ensina a pescar, dá vara para ensinar a pescar. Lula triplicou as varas para ganhar a eleição, evidentemente. Hoje você não já encontra mais trabalhador na roça por esses míseros recursos que às vezes passam enganando essa população. A bola de neve vai estourar lá na frente. Tenha certeza disso, eu sempre disse isso. Porque não estão mais produzindo, deixando de produzir, inchando as cidades, aumentando a violência urbana. Isso deve-se ao quê? Essa política que o próprio Lula afirmou na campanha de 2002, quando se criou o Bolsa Escola. Olha que era só o Bolsa Escola. Veja só, o Lula disse na oportunidade que o Fernando Henrique estava fazendo uma política de se votar pela barriga. O povo estava votando pela barriga. Estávamos voltando ao tempo de Caramuru, de Pedro Alves Cabral, do descobrimento do Brasil. Palavras do Lula. Palavras do Lula. Então, mas o que se deve a isso, Pagarino? É as privatizações que o Brasil foi desonorado, as empresas que só serviam de cabine de emprego e não produziam para o Brasil, passaram a produzir. A Vale do Rio Doce, quando privatizou, passou a ser a terceira maior empresa mina aberta do mundo. É isso que se deve. O que se deve isso aí também, além da privatização, esse plano real, porque antigamente era uma loucura, overnight, que ia a 80% de um dia para outro, aplicação, uma loucura, ninguém conseguiu fazer isso. Se deve a quem? Ao governo do PSDB. Os dois pilares da economia brasileira. Primeiro, criar o plano real. E segundo, privatizar as empresas que só davam prejuízo civil de cabine de emprego. Está aí a resposta. As empresas que davam prejuízo passaram a dar lucro. Como é que um país desse não cresce? E eu costumo dizer sempre, Lula pegou o Brasil chovendo molhado. Claro que Fernando Henrique, no final do seu governo, relaxou um pouco e aí as coisas desandaram. Mas ele deixou dois pilares importantes, a privatização e julgamento da máquina pública e o plano real. Esses estão aí os dois pontos positivos da nossa economia. Bom, Solon Cruz tem afirmado em várias entrevistas que Fernando Henrique deixou uma Ferrari para Lula dirigir. Então o próprio Fernando Henrique não tinha habilitação para dirigir a Ferrari, porque os números do seu governo mostram isso. E esse negócio de Ferrari também, Solon, é o seguinte: se você pegar uma Ferrari e colocar para um Ayrton Senna, para um Michael Schumacher, ele vai chegar em primeiro. Mas se você colocar uma Ferrari na mão de Rubinho Barrichello, ele vai chegar em sexto, sétimo, oitavo. Não se conversa retroativamente. Os números de Fernando Henrique em 8 anos são muito fortes e consistentes. Os números de Lula também. Quando você compara um governo com outro, aí realmente é covardia. Os números não mentem, os números são frios, os números são realistas. Então, é por isso que eu considero os 8 anos de Fernando Henrique o melhor período do Brasil em 500 anos de existência, porque foi o fim do governo da chamada oligarquia. Moreno, agora eu vou te fazer uma pergunta, que só a política externa. Essa é a tréplica de Solon. Solon, eu queria dizer o seguinte, não é para fazer pergunta. Eu acho que se você for usar a tréplica, você tem que questionar o assunto que ele abordou. Pronto, eu preciso disso. Depois, na sua oportunidade em que você for... eu estou acompanhando aqui. Ou então a gente teria que mudar o sistema. Você não está acompanhando aqui, né? A tréplica pronto. Eu estou acompanhando aqui. Ou então só uma coisa. Ou então a gente teria que mudar o sistema. 50 segundos ou 30 segundos para fazer uma pergunta, 2 para responder. E caso, porque está fazendo o contrário, a gente está deixando um espaço para que vocês coloquem os seus pontos de vista. A gente deixou assim, mas eles estão fazendo perguntas. Exatamente. Então seria menos tempo para pergunta e mais para resposta. Como a gente fez antes que a gente conversou, seria para explanar o seu ponto de vista, seria mais tempo. Seria, na realidade, 2 minutos para explanar. Vocês estão fazendo o contrário. Então a gente pode mudar aqui agora, 30 ou 40 segundos para uma pergunta. Entendeu? E 2 minutos para a resposta. E caso se sinta, desse caso, que vocês estão perguntando e não explanando o ponto de vista de vocês. Exatamente. E é isso que nós queremos ouvir aqui, é o ponto de vista de cada um. É claro que o contraponto é feito exatamente dentro das opiniões. Agora é a réplica de Solon. Solon tem a tréplica agora. E a tréplica não falar tudo bem. Do assunto que você estava abordando. Correto. Ele está falando sobre a questão que o Brasil nunca cresceu tanto. E eu não vim aqui para discutir, evidentemente, por exemplo, que eu não estou fazendo comparativo entre o governo de Lula e o governo do PT, porque essa não foi a pauta da discussão nossa no programa. Foi sobre corrupção. Eu nunca se roubou tanto que eu deixei bem claro. Fernando Henrique, como te disse, não votei nele, votei nas 3 oportunidades. Votei Collor contra Fernando Henrique por 2 oportunidades. E os gestores
E no caso, o Serra que eu votei, o Alckmin que eu votei, não são gestores, não assumiram a presidência do Brasil. Lula eu votei e ele foi gestor. Eu estou discutindo em cima daquilo que eu votei em Lula, tá certo? E ele foi gestor. Então, não estou fazendo comparativo de governo com governo, estou falando de corrupção. Fernando Henrique é passado para mim. A minha questão, que foi posta aqui no dia da nossa discussão no programa, foi que eu disse que nunca se roubou tanto nesse país. O perfil da nossa discussão aqui é justamente em relação às corrupções do governo Lula. E você veio para defender, tentar convencer a população de que essa corrupção não existia. Então vamos agora quem vai fazer é o próprio Solon, que vai abordar um tema, o Solon pode escolher, e como a Tamara disse aqui, se vocês quiserem fazer perguntas, seria Tudo melhor. bem. Você quer explanar ou fazer a pergunta? Fazer a pergunta. Então, tudo bem. Eu vou fazer a pergunta aqui. Então, você tem até 50 segundos. Tá? Tudo bem. Com relação ao caso dos dissidentes cubanos, quando Lula, ele que já foi preso político, esqueceu do seu passado, um dissidente chegou a morrer, aquele sistema falido, perverso do ditador Fidel Castro, o Lula chega a fazer um comentário infeliz, dizer que os dissidentes políticos de Cuba comparou aos criminosos de São Paulo. Neste momento ele esqueceu todo o seu passado, que ele foi preso político e também sofreu com a ditadura. Você acha que Lula foi correto nessa sua colocação? Solon, eu acredito que Lula foi infeliz nessa afirmação, porque ele, falando de improviso, cometeu esse deslize. Realmente, se são dissidentes, presume-se que na sociedade que nós vivemos, nessa era contemporânea, o direito de liberdade de expressão tem que ser respeitado. Então, ele foi realmente infeliz. Como muitos políticos são infelizes quando afirmam que uma das maiores atrocidades, por exemplo, na época eu lembro de Fernando Henrique chamar os aposentados de vagabundos. Então, ou seja, os políticos cometem deslizes, isso é próprio da vida pública, e nisso eu concordo com você. Lula teria que ter mais respeito com os dissidentes cubanos, embora eu seja simpático ao socialismo, eu venho também de uma cartilha socialista, mas eu acredito que o regime de Fidel Castro em Cuba, ele ficou ultrapassado, arcaico, e ele perdeu seu principal vínculo, que era do leste europeu. Então, eu acredito que Lula, eu concordo com você, que Lula foi infeliz, mas todo político sempre comete os deslizes. Então, já que não quer a tréplica, Solon agora ou explana um tópico, tem 2 minutos, ou faz uma pergunta, Corino, desculpa, ou explana um tópico, em 2 minutos e faz uma pergunta para o Solon. Bom, o que eu quero falar com o Solon é o seguinte, a Polícia Federal, ela tem investigado os números que eu estou trazendo aqui, são números do IBGE, da FIP, da Fundação Getúlio Vargas, que eu perdi aí algumas horas para... Perdi não, ganhei, né? Você sempre estudar, ainda mais nessa área de jornalismo que nós atuamos, é importante. Mas eu, no meu ponto de vista, na época que Fernando Henrique colocou a ministra Anadir na CGU, ele fez para não investigar nada, porque não houve praticamente serviço nenhum. E hoje, até no governo Lula, até o irmão de Lula, Vavá, foi investigado pela Polícia Federal. Então eu acredito o seguinte, que esse é um ponto importante, que foi dada a autonomia para a Polícia Federal para investigar os crimes. Ou seja, o próprio Lula disse, para cortar na carne. Cortar na carne, nem pode ser irmão, ser parente, não. Então, esse, a meu ver, é um fundamento que tem que ser implantado na gestão pública, porque nós estamos falando de macrogestão, de macroeconomia. Não é como você administrar uma casa, administrar um pequeno estabelecimento. Só quero me corrigir rapidamente. Eu sou favorável à intensificação da carga tributária para as médias e grandes empresas, que têm o lucro, que trabalham com capital especulativo. Da pequena e microempresa, eu acredito que devia haver uma desoneração fiscal tributária e as médias e grandes pagarem pelos pequenos. E não como está ocorrendo hoje, eu acredito que na questão tributária o Brasil precisa avançar muito, mas essa reforma tributária, ela vem desde a época que eu me entendo por gente. Você falou, Corino, que a Polícia Federal tem investigado, voltou a falar, tocar nesse tópico,
Realmente, tem investigado. Mas investigou por que a Polícia Federal? A partir de denúncias da revista Veja, que foi uma das revistas mais, até hoje, mais perseguida pelo governo petista. A Folha de São Paulo, que tem feito a investigação, a Folha de São Paulo vem sendo perseguida pelo governo petista. Lula tentou por várias vezes, em função dessas denúncias de corrupção, não porque a Polícia Federal viesse a investigar. O ponto partiu de investigação da imprensa brasileira. Inclusive, em função disso, Lula, por várias oportunidades, nós somos a verdade. A imprensa não valia nada. E quis criar, por causa dessas denúncias, que partiram da imprensa que ele tentou calar a voz, quiseram criar o Conselho Nacional do Jornalismo na tentativa de controlar a imprensa, quando tinha lá, que era da minha FENAGE, 5 petistas dentro do projeto partiram deles, na calada da noite. Está aqui, ó. Está aqui, seu secretário, formulado originalmente pela Federação Nacionalista, uma entidade dirigida majoritariamente por petista. A emenda foi de José Disseu. A proposta prevê que quem trabalhar, todos os jornalistas terão, para trabalhar, todos os jornalistas terão, e está escrito no órgão. Isso foi uma forma de tentar calar a imprensa. Lembra dos conselhos, só um minutinho, os conselhos que estavam sendo criados pelo governo petista no Estado, não conseguiram criar o Conselho Nacional de Jornalismo, porque houve uma reação muito grande, tentaram por outras vias. A imprensa, sim, é responsável por ter levantado todos esses atos de corrupção, e o PT sempre foi contra a imprensa. Bom, agora, você lembrou aí a revista Veja, é interessante lembrar a revista Veja, principalmente a forma com que a revista Veja sempre tratou o governo Lula. Aliás, a revista Veja ela sempre foi dura em relação aos governos, sempre denunciou, certo? Inclusive o Fernando Henrique teve os casos. Só que durante o governo Fernando Henrique, muitas vezes a revista Veja e a grande imprensa denunciava para chantagear. E no governo Lula não conseguiu isso, porque eu acompanhei muito bem, que o grupo Abril Cultural tinha um contrato anual de 120 milhões com o governo de Fernando Henrique para publicação de atos oficiais e de livros didáticos. A primeira coisa que Lula fez foi acabar com esse contrato, com essa mamata que a editora Abril tinha de 120 milhões ano. Aí partiu para o ódio e para a perseguição. Mas tudo bem, eu concordo com você em boa parte, porque a liberdade de expressão é essencial numa sociedade em que vivemos. Muito bem, são 13 horas mais 7 minutos. Estamos aqui, portanto, com esse debate, esse confronto de ideias entre os jornalistas Colorino Rodrigues de Alvarenga e Solon Cruz. São 13 e 7. Mas agora, Tamara, vamos para mais uma provocação, né? Um dos dois pode. Quem agora? É o Abreu e Solon. São 12 e são 13 e 7. Vamos lá. Também tem que decidir, viu? Eles estão decidindo perguntas. Pergunta e resposta. Eu dou uma sugestão aqui, que eu acho, diante daquilo que vocês se proporam a colocar, acho que é cada um colocar um ponto de vista. Vamos colocar a população e vamos fazer a defesa. E se dentro desse ponto de vista, Corino ou Solon achar que tem que fazer algum tipo de observação, algum tipo de correção, eu acho que deve ser feito para não ficar realmente uma coisa assim um pouco confusa para o público. Aqui um caso absurdo do governo do PT. Outro absurdo, dos vários absurdos que eu tenho aqui relacionado e que tenho em mente. Quem não lembra dos boxeadores cubanos, Guilhermo Rogan Paul, de 26 anos, e Erislande Lara, de 24 anos, boxeadores, que aqui vieram para o Brasil no Pan-Americano 2007, no Rio de Janeiro, e eles correndo do sistema sanguinário, do ditador sanguinário Fidel Castro, tentaram aqui um asilo no Brasil. O Lula não permitiu, botou a Polícia Federal, a Secretaria Nacional de Segurança Pública, a Secretaria Nacional de Segurança Pública, para buscar esses homens de todas as formas. A caça às bruxas encontraram lá em Cabo Frio, pegaram esses dois jovens talentosos boxeadores, podia ser até representar o Brasil, entregue na mão beijada para Fidel Castro. No entanto, veio um terrorista que matou 4 pessoas na Itália. A Itália, que tem um acordo bilateral, pediu extradição desse terrorista, está hoje aqui no Brasil, pode fundar uma célula terrorista nesse Brasil. Quando o mundo todo está imbuído no combate ao terrorismo no mundo, Lula pega aqui, por gosto próprio, governo do PT, e dá guarida a um César Batista, um terrorista. E, no entanto, em contrapartida, manda deportar 2 jovens talentosos boxeadores. O que deu a perceber aí é que predominou a questão ideológica. Nos dois casos, primeiro os boxeadores cubanos, né, contra o regime de Fidel Castro, que é um regime totalitário, socialista, e aí prevaleceu a questão ideológica, que é o fundamento do Partido dos Trabalhadores. Apesar de que os mais
de esquerda estão hoje no PCO, PSTU, né, no PSOL, porque o Partido dos Trabalhadores foi fundado em 1981, um dos fundadores foi o Paulo Freire, que foi um grande educador brasileiro, e ele era defensor claramente do socialismo. Então, me predominou basicamente isso aí. O Cesare Battisti, que ele é tratado na Itália e no Brasil como bandido. Agora, ele é um combatente do chamado neoliberalismo. Então, nesse caso aí, embora eu não concorde, mas eu acabo entendendo que no governo Lula, no final do governo dele, predominou a questão ideológica. Muito bem, são 13h10. Quero só fazer uma observação, tem muita gente ligando para participar ao vivo, e por uma decisão dos dois entrevistados aqui, eles decidiram que não iriam permitir, pelo menos a princípio, né, a intervenção. Agora, posteriormente, as pessoas podem ligar para fazer comentários, enfim, falarem o que estão achando da opinião de cada um deles. Então, não é uma decisão nossa da rádio, essa observação foi os dois aqui que decidiram, portanto, que não seria conveniente para os dois que o telefone fosse aberto durante esse confronto, durante esse debate. João, agora a réplica de Solon tem 50 segundos. Florino está entrando na mesma dança dos petistas. Eles inventam sustentabilidade, inventam nomes bonitinhos para justificar os erros do PT. Quando eu queria o PT hoje, gente, eu queria um PT que eu conheci, né, sendo oposição hoje ao PT. Lembra-se do caso Collor? Collor caiu por quê? O PT foi um dos que mais incentivaram aos estudantes ir para a Praça dos Caras Pintadas, quem não se lembra, para a derrubada do Collor, e conseguiu, através do impeachment de Collor. Eu queria o PT hoje, porque o caso que aconteceu com o Collor, me parece que foi Caixa 2, é uma gota d'água do oceano em relação ao mar de corrupção, o rosário de corrupção, hoje instituído no governo Lula, do PT, porque é uma sequência. A Dilma reza na mesma cartilha. É tanto que o Procurador-Geral da República disse que os aloprados tinham instalado uma quadrilha nesse país. Foi o Procurador-Geral da República, Antônio Fernando de Souza. Não é eu que estou dizendo. Bom, nessa questão aí é até covardia. Eu só vou contar a história rápida. Você tem direito a 2 minutos que você pode utilizar para responder essa pergunta ou não. Bom, é o seguinte, né, nessa questão aí de corrupção, realmente há corrupção. Em todo governo, não é só no Brasil, nos Estados Unidos, na França, na Itália, tem corrupção, tem crime, em todo lugar, isso faz parte da sociedade. Ainda mais numa macroeconomia, numa macrogestão, um presidente ele não tem como nem minimizar. Ele pode usar alguns mecanismos para diminuir, para atenuar, mas ele não tem como combater a corrupção. Agora, tem governo que é diferente. No governo Fernando Henrique tinha corrupção. O próprio presidente Fernando Henrique mandou o mensalão para o Congresso a R$200 mil por cabeça para garantir a sua reeleição, porque antes não tinha reeleição no Brasil. Então, a diferença do governo Fernando Henrique para o governo Lula e agora o governo Dilma é que hoje é uma maior transparência. Hoje nós temos o site lá, Transparência Brasil, que mostra tudo isso. E eu discordo que hoje há mais corrupção. A corrupção ela é uma coisa média nas gestões públicas, senão o governo atual não estaria oferecendo um salário mínimo na faixa de quase $300, enquanto no governo Fernando Henrique era de 64. Ou seja, está sobrando dinheiro hoje no país. Nós vamos ter, depois de 60 anos, o Brasil vai ter uma Copa do Mundo e o Brasil vai ter Olimpíada. É a primeira no hemisfério norte. Você sabe por que nós vamos ter Copa do Mundo e Olimpíada, Solon? Porque no governo Fernando Henrique, o risco do país era de 2.700 pontos e Lula baixou para 153. Então o Brasil hoje tem credibilidade internacional e não é à toa que o Barack Obama, que é muito sabido, para ele ganhar o Prêmio Nobel da Paz, ele foi fazer média com Lula. Lula é o cara. Aqui lá politicamente ajudou Barack Obama a ganhar o Prêmio Nobel da Paz e realmente Lula mostrou que é pé quente, não só no Brasil, como também no exterior. Agora só não tem 1 minuto. Realmente, Lula é o cara de pau. É o cara de pau, velho. Lula é o cara de pau. Mas se eu dissesse um dia aqui, eu estou falando aqui, o Brasil hoje vai ter uma Copa do Mundo, e antes de começar as obras, nem teve o início das obras, já querem fazer a maracutaia. A coisa mais sagrada do mundo é a licitação. Hoje já querem tornar a gastança desses recursos, eles querem colocar uma pedra em cima que parece que ninguém tem conhecimento.
Isso aí é feito tudo sob sigilo. Dilma, quando viu a reação da imprensa, recuou. Mas o PT defendia o sigilo da licitação das obras que vem investir bilhões, ninguém sabe quantos bilhões vão ser investidos aí. Obra superfaturada, como já está acontecendo aí. Já está sendo noticiado. O PT está fazendo isso muito bem. Por que o sigilo de uma licitação? Entenda-se. Por que o sigilo de uma licitação? Dá para entender uma coisa dessa, Corino? Me responda. Bom, corrupção é uma coisa interessante esse assunto. Eu só quero fazer um comparativo, por exemplo, que é interessante. Onde havia mais corrupção, se no governo do PSDB ou hoje no governo Lula-Dilma. Por exemplo, você sabia que no governo Fernando Henrique, 2 milhões de brasileiros saíram da linha da pobreza? 2 milhões. Governo Lula, 8 anos, 23 milhões de brasileiros saíram da linha da pobreza. Quer ver outro dado interessante? Isso é porque o Brasil hoje está entregue à corrupção. No governo Fernando Henrique, foram criados 780 mil empregos. Isso é números do governo federal. 780 mil empregos. E Lula criou 15 milhões de empregos. Então a diferença é grande. Então eu vejo que se há corrupção, com certeza há, né? Então um governo que está gerenciando como gerencia, uma macro gestão, onde tem muito dinheiro, que hoje no Brasil sobra dinheiro, graças a Deus. Pronto, não. Acabou o réplica e tréplica, agora Solon começa com a sua pergunta ou explanação para Corino. Veja bem como as privatizações, voltando aqui, foram tão importantes para o Brasil. Né? Hoje, uma das empresas que não é privatizada é a Embasa. Me deparo hoje com a imprensa, e o nosso nobre colega João Batista deu essa notícia hoje, fui buscar lá. Depois de colocar a oposição do governo na Assembleia Legislativa no encalço da empresa, por ter encontrado várias comemorações contratadas em torno dos 40 anos da Embasa, artistas como Daniela Mercury e Margarete Menezes, e bancaram até time futebol, o presidente da companhia, Abelardo Oliveira, aprontou mais uma. Deu de presente a cada um dos 4 mil funcionários da estatal baiana um relógio de pulso, também dentro do mesmo espírito comemorativo. É brincadeira aí. Qualquer empresa que não é privatizada, além de caber de emprego, além de caber um ralo de corrupção. Então, tudo isso foi importante que deve ser visto. Está aqui, ó, a empresa que não foi privatizada ainda, que é a Embasa. Olha que a água da Embasa está mostrando aqui. Olha a qualidade da água da Embasa, serviço de péssima qualidade, e ainda roubando aquele dinheiro que é nosso. Está aí mais um ponto positivo das privatizações. Indiscutível. Indiscutível. Está aqui uma prova em contexto que a privatização foi importante. Uma das empresas que não é privatizada nesse país é a Embasa aqui na Bahia. Está aqui, ó. 4 mil, ouvinte, ó, 4 mil relógios. Está saindo do bolso dele? 4 mil relógios. Olha como era gerido os recursos públicos quando as empresas não eram privatizadas. E eram empresas ineficientes que só oneravam o Estado. Olha aqui tem a lei de responsabilidade fiscal, olha que a fiscalização hoje é grande, mesmo assim eles conseguem tirar 4 mil relógios, esses recursos não sei de onde, que do bolso do gerente não foi nosso, foi da Embasa, para dar de presente por isso. Olha a importância da privatização. Pois é, realmente é corrupção, né? 4 mil relógios, isso é uma coisa absurda, se for cada relógio a R$10, deve dar aí uns 400 mil, realmente é corrupção. Agora, corrupção mesmo, você que está ouvindo agora, faça a comparação. Antigamente, a conta da água era mais ou menos equivalente à da energia elétrica. Aí privatizaram a Coelba. A Coelba hoje visa lucros. É uma coisa... Hoje, quem pagava, por exemplo, digamos assim, 15, 20 reais a números atualizados, hoje paga 40, 50, 60. Por quê? Porque a empresa particular visa lucro. E, nesse caso, eu acho que a Embasa precisa melhorar? Precisa. Agora, Fernando Henrique fez uma coisa muito interessante na época, foi um rombo de cerca, calculado por especialistas, em mais ou menos 1,5 trilhão de reais, que custou as privatizações para o Brasil. Fernando Henrique, para dar um presente para os amigos em São Paulo, Rio de Janeiro, vendeu os ativos e os cofres públicos, o Tesouro Nacional assumiram os passivos. Mesmo que ele tenha feito isso, Corino, não há provas contundentes sobre isso, ele fez uma coisa muito importante no Brasil, que foi desonerar esse Estado. O custo-benefício disso, por mais que tivesse feito isso, ainda o custo-benefício foi muito mais importante para o Brasil. Antigamente, telefone residencial era artigo de luxo.
era artigo de luxo. Eu lembro aqui que tem um empresário que tinha 60 telefones alugados. Quando privatizou, hoje nós temos celular. É o país que tem o maior número de celulares por pessoa aqui no Brasil, dos países. Isso se deve o quê? À privatização. Os carros antigamente, que eram as carroças, com a concorrência, com a privatização, com a eficiência das empresas, com a concorrência, que é a coisa mais salutar em qualquer país. Isso deve também à privatização, porque empresa de governo não faz concorrência, acaba de emprego. Tudo isso melhorou no país. Então, como eu sempre digo, o Lula pegou o Brasil chovendo no molhado. E podia apertar o pé no acelerador, que o Brasil corria muito mais. Correu pouco demais nesses 16 anos. Pronto, agora o Lino tem seus 2 minutos para iniciar um novo questionamento, nova Muito bem, nós vamos chamar só um intervalo comercial. São 13 horas e 20 minutos, estamos aqui com o debate de opiniões, um confronto de ideias entre os dois debatedores, Solon Cruz e Corino Rodrigues de Aurélio. Nós queremos agradecer mais uma vez a presença da jornalista Tamara Leal, que está conosco também, aqui participando desse debate e, evidentemente, dando a sua contribuição à comunicação e também à democracia, porque o que nós estamos aqui fazendo é exercitar essa democracia. Muito bem, são 13 horas, mais 32 minutos em Jacobina. Você está ouvindo a Rádio Jaraguá M, a rádio que mais cresce na Bahia e é que também cresce mais em audiência em toda a nossa região. 13h32, 13 horas 32 minutos. Estamos aqui com esse confronto. Eu quero agradecer as pessoas que estão ligadas conosco também pela internet. Praticamente já nós estamos aí com o limite ultrapassado de acessos, hein? Eu já estou recebendo aqui pessoas do MSN que não já estão conseguindo mais acessar, porque o nosso limite de acessos à internet já está ultrapassado, hein? Ultrapassou exatamente pela polêmica gerada em torno da presença aqui dos dois jornalistas. E também muitas pessoas que estão nos ligando aqui para participar. Eu só quero fazer uma observação que a rádio não teria problema nenhum colocar você no ar, para colocar seu ponto de vista, até para criticar um dos dois aqui ou concordar. Mas é que os dois decidiram aqui, antes do debate começar, que seria melhor não abrir o telefone. Então nós acordamos com ele e estamos cumprindo esse acordo. São 13h33, estamos aqui ao lado da jornalista Tamara Leal. Tamara Leal, nós teremos aí mais 12 minutos, né, de debate. 12 minutos. O próximo agora será o Solon Cruz. Solon. Corino, no governo petista, a gente vê investigação sobre investigação, mas tudo para quando chega no ponto final da punição. E não vejamos se esse não é o país da impunidade. Lembramos do caso do do PT, Celso Daniel, mataram 7 testemunhas, e a família tem uma carta que mandou para a Folha de São Paulo, que não foi divulgada, em que ela conta por que o pai dela e o marido dela morreu, o Celso Daniel. É incrível, né? Mata 7 testemunhas, bota o pano em cima, esquenta a coisa e fica por isso mesmo. Mas se não mesmo, caso Celso Daniel, Toninho do PT, caso de dólares na cueca, os 1,5 milhão que a Polícia Federal deixou ser fotografado porque assumia aquele dinheiro da questão dos aloprados, que a Veja está trazendo agora à tona novamente. O caso Celso Daniel, do Opportunity, que segundo informações é sócio de Lulinha. O caso de Lulinha que enriqueceu sem ser pedrista, sem acertar na loto. Hoje é um dos milionários maiores compradores de bois do país, o Lulinha hoje. Interessante, né? Enricou tão rápido no governo Lula. Onde veio esse dinheiro? A quebra inaceitável do sigilo do caseiro Francinito, porque falou a verdade. E na calada da noite, o ministro Palocci, com seus asseclas, quebra o sigilo de um cidadão, expõe a sua vida particular, tentando transformar a vítima em vilão. São casos absurdos. Escândalo do dossiês que foram armados, da operação Checkmate. Todos os absurdos aconteceram no governo Lula. A questão da impunidade, além da impunidade, que devia ser punida também. Punição para os ministros, como Marta. Quando vivemos aquela questão dos aeroportos, as pessoas dormindo, rapaz, passando 2, 3 dias, deixando os afazeres. Marta, como ministra, vai lá, relaxa e goze. É brincadeira uma coisa dessa, rapaz? Mas então, outros casos. Mas eu quero pegar na questão da impunidade. Você falou tanto de polícia, mas nunca existiu, de verdade, e o ouvinte está ouvindo, nunca ouviu punição para esses aloprados, como está aí, o Disseu voltou, muito pelo contrário, tornou a aparecer outras denúncias e ele acabou caindo. Cadê a punição para todos esses casos que nós vimos e a mídia expôs para o brasileiro? Por isso tem 1 minuto, portanto, para comentar aí aquilo que foi dito pelo Solon Cruz. Solon Cruz, você como jornalista, quase 30 anos de profissão, se ajeitou a bola para me chutar pro gol. Por quê? Impunidade.
o que o poder... Primeiro ela tem que saber as pertinências. Poder executivo é uma coisa, poder judiciário é outra, poder legislativo é outra. São 3 poderes. O que o governo, que o poder executivo pode fazer em caso de corrupção é exonerar, é punir. A maior punição que existe para um homem público é ele ser exonerado. Aí vai ser arrolado processo, certo? Vai ser montado um processo e vai caber ao poder judiciário do país, que ele é independente e indissolúvel, punir. Um presidente da República, em qualquer governo, não tem poder de punição. O poder executivo, ele pode exonerar. Ele pode até, ao exonerar alguém por denúncias, já é uma execração pública. Cabe ao Poder Judiciário a punição. 50 segundos. Se cabe exonerar, lá nos Estados Unidos, porque o rapaz apareceu sem camisa, me parece, ele mesmo ficou tão envergonhado que pediu demissão, né, do cargo. Aqui no Brasil você não exonera ninguém. A outra absurdo que eu lhe conto é que deveria ser sumariamente exonerado do cargo. Na questão do Gilberto, quando houve aquele acidente da TAM, que morreram mais de 140 pessoas, Gilberto apareceu na televisão com um gesto obsceno daquele. Era para ser exonerado na hora, o governo sério. Eu queria o PT na oposição, para você ver, tem que ser exonerado na hora. Um governo que se preza tem que ser exonerado. O caso Palocci, os aloprados que Lula, simplesmente para se blindar, chamou de aloprado, que era da cozinha dele, que não sabia de nada, nesse país não se sabe de nada. Nesse país político não se sabe de nada. O PT instalou a política que nunca antes desse país não se sabe de nada. Não se exonera, não se moraliza esse governo. Aí que está o questionamento. Se é um dos instrumentos dele exonerar, exonere. Pronto. Você citou Palocci. É o seguinte, agora, Corino tem 2 minutos. Você citou Palocci, muito bem. Dilma puniu Palocci da única forma que ela poderia, a exoneração. Palocci está fora do governo. Tem acusação sobre ele. Qual a maior forma de punição e execração pública para um servidor público? É a exoneração. Palocci foi exonerado. Então, eu acredito que a diferença é essa. Fernando Henrique, por exemplo, fez uma coisa muito boa. Eu tenho alguns méritos. Criou a Lei de Responsabilidade Fiscal. Eu reconheço uma coisa fantástica. O Plano Real. O Bolsa Escola, ele copiou do projeto de renda mínima do PT, de Eduardo Suplicy, que Cristóvão Buarque implantou em Brasília. Ele foi copiado, aí criou o Bolsa Escola e Lula transformou no Bolsa Família, tá certo? Que hoje contribui para a descentralização da renda, para a distribuição de renda. Porque eu volto a repetir, a meu ver, desde que eu me entendo por gente, com 27 anos de jornalismo, é o único governo em 500 anos no Brasil que conseguiu crescimento econômico com sustentabilidade e, ao mesmo tempo, com distribuição de renda. A questão de punidade ou impunidade cabe ao Poder Judiciário. A única coisa que o Poder Executivo pode fazer é exonerar, é deixar claro que não concorda com atos de corrupção. Diferente do que fez Fernando Henrique. Fernando Henrique criou a CGU, Controladoria Geral da União, e colocou a Nadir Fernandes, que era só para camuflar, só para tapear, só para dizer que investigava, mas nunca houve investigação nenhuma. Muito bem, são 13h39. Como nós estamos aqui transparente, o Novaes, que é do PT de Jacobina, ele faz um comentário, eu acho até um comentário um pouco preconceituoso, né? Diz o seguinte: me causa espanto um debate que envolve o Partido dos Trabalhadores, mediado por João Batista, tendo como debatedores Corino Rodrigues e Solon Cruz, ambos conhecidos como antipetistas. Pior, sem a presença de pessoa habilitada que represente o PT, me parece coisa orquestrada para bater no PT. Vamos ter um pouco mais de seriedade. Novaes. Bom, a observação que eu faço é o seguinte: nós não estamos falando de PT, nós estamos falando de governo federal, de ideias, certo? E a gente entende tanto de PT quanto o PT de Jacobina entende de política. Ou seja, nada. Muito bem, Corino. Acho que foi bem colocado aqui em relação a fazer esse comentário. Eu quero só em relação a Novaes, eu quero dizer o seguinte, que Novaes tem que medir o caráter, Novaes não pode medir o caráter nosso, principalmente, o meu pessoalmente, pela régua que ele mede o caráter dele, como político e como cidadão. Então o Novaes, ele tem que medir, ele tem que usar uma outra régua, não a que ele usa para medir o caráter dele, para medir o nosso caráter enquanto comunicadores, enquanto jornalistas. Eu acho uma afirmativa extremamente preconceituosa, mostra exatamente o comportamento que o PT de Jacobina teve e teve sempre em relação à imprensa, mesmo nós dando todo o apoio, sempre abrimos espaço nas rádios, nos jornais,
para divulgar o PT, eles sempre nos olharam com preconceito. Sempre tiveram esse olhar preconceituoso. Então, o Novaes mostra que ele não evoluiu. Jacques Wagner evoluiu, Lula evoluiu, Dilma evoluiu e Novaes, que já presidiu o PT de Jacobina, continua exatamente como se estivessem há 100 anos. João, é por isso que o Partido dos Trabalhadores tem o governo federal, tem o governo estadual, mas em Jacobina não passa de uma carroça puxada por um burro empacado. Dito isso, continuamos aqui com o nosso debate. Solon. Agora, na réplica, eu vou questionar aqui, fazer um questionamento com relação à questão das inversões de valores nesse país implantado pelo PT. Eu digo sempre que nós vivemos hoje numa anarquia. O PT instalou anarquia nesse país. Ele rasgou a Constituição, né? Ele interfere no Supremo Tribunal Federal. Prova disso, como é que um ministro do Supremo Tribunal Federal, que tem o dever de fiscalizar e investigar, vai arquivar um processo do Palocci, que já é reincidente. Agora, o ministro indicado por Lula, evidentemente está tudo contaminado nesse país. O sindicato hoje, a maioria são pelegos. Você não vê mais uma greve. As greves que levaram o Lula a ser o líder que ele é, hoje eles coíbem que está no PT, está no poder, está coibindo as greves. Você não vê mais um sindicato fazer, na época, no 1º do ano, no 1º de maio, fazendo manifestações. Estão todos cooptados, criaram milhares e milhares de carros para cooptar toda essa gente. Então é tudo hoje, a gente fica até com a orelha. Bom, por falar em greve, nós tivemos agora, acabou essa semana, a greve dos professores das universidades estaduais da Bahia. E a Bahia é governada pelo governador Jacques Wagner, que é do Partido dos Trabalhadores. Bom, eu não tenho para defender o PT aqui, até porque, como disse, eu não sou petista, eu sou filiado no PDT. Mas, eu só, para resumir meu pensamento, é o seguinte: a meu ver, o Brasil vive o melhor período em 500 anos. E outra coisa, o governo Lula está sendo um problema hoje, por exemplo, para os donos de oficina mecânica, eletricista, porque praticamente não tem carro para consertar, porque hoje o brasileiro está andando de carro novo, de carro zero, porque no governo Fernando Henrique houve uma queda de 20% na indústria automobilística e no governo Lula houve uma aceleração de cerca de 30%. Então, ou seja, o brasileiro hoje consome mais, vive mais, se alimenta melhor, o padrão de vida nosso é muito melhor depois de 8 anos de governo Lula e agora com o governo Dilma Rousseff. São 13h43, o Isbel, né? O Isbel lá da missão, o Isbel manda dizer o seguinte, que nem todos os petistas de Jacobina são iguais a Novaes. Está aí também feita e colocada a opinião do Isbel. E eu concordo com você, Isbel, acho que você está certo. É bom não generalizar, né? Vamos agora para o último questionamento, que será feito por Solon. Depois nós teremos o comentário de Corino, voltaremos para Solon, Corino, depois os dois terão a sua palavra final para a conclusão. Olha, gente, devido ao tempo exíguo da gente, porque a Temara está com o jornal fechado, eu também, a gente podia se estender até mais. Mas aqui, Corino, outro absurdo do governo PT. Kit gay, não sou hemofílico, não tenho nada contra gay, tenho amigos que são gay, mas você estimular a fazer apologia... Homofóbico, verdade. Então não tenho nada contra, mas o PT vem do Ministério da Educação distribuindo cartilhas, kit gay. Um prefeito lá, me parece, do Acre, que é do PT, forçou a escola lá exibir o vídeo com esse negócio do tal do kit gay, que eu não tenho nada contra. Eu acho que a inversão de valores, a destituição da família, do certo. Eu aprendi com meus conhecimentos do bíblico, cada um tem os seus conhecimentos, eu respeito, né? Que o homem nasceu para a mulher e a mulher para o homem. Como é que um filho meu vai absorver, chega na escola, na sua adolescência, vê 2 homens se beijando? Aquilo é normal? Ver 2 mulheres se beijando, aquilo é normal? Não tenho nada contra. Eu acho que tem seus lugares, seus locais apropriados para fazer o que bem quiser. Né? Cada um faz o que quer. Mas até então, o governo estimular isso, criar o kit gay, que foi condenadíssimo agora pela bancada evangélica no Congresso Nacional. O que é que você acha disso? Você acha que o governo acertou em criar o kit gay, Corino? Eu acredito que sexualidade é algo muito pessoal. E isso tem que ser definido pelas pessoas. Eu defendo. Se o camarada quer ser homossexual, ele pode ser homossexual, é direito dele. Agora, o que cabe ao Estado brasileiro é resguardar os direitos dos homossexuais. Então, por exemplo, se 2 homens moram juntos, se 2 mulheres moram juntas,
Eu acredito que cabe ao Estado brasileiro garantir ali, tanto na questão criminal, civil. Então, o Estado, ele pode, digamos, disciplinar. O Estado, eu digo como um todo, não é governo, não. Isso aí também cabe ao Congresso Nacional. Isso aí tem que ser, legislação é pertinência do Congresso. Cabe ao Congresso Nacional criar leis nesse sentido. E ao governo interferir o mínimo possível na vida das pessoas. Eu defendo, eu sou a favor do homossexualismo, não sou contra. Ei, Clotilde, eu tenho um negócio para te contar. Trabalho forte, fortíssimo. Guardado pelo Estado brasileiro. Muito bem, Solon agora para concluir, não tem, então nós vamos, portanto, agora, Tamara, fazer a conclusão final, vamos colocar 2 minutos aí. Para cada. Eu quero agradecer inicialmente, Solon, a você e a Corino, pela participação de vocês aqui. Como eu disse, esse debate, esse confronto de ideias surgiu exatamente de uma participação de Solon, e o Corino ligou de imediato. Aqui está uma rádio democrática, a pessoa pode ligar a favor, pode ligar contra, e quiser criticar o presidente ou a presidenta, se quiser elogiar, pode ligar a qualquer hora que vai falar aqui. E o Corino ligou, e como ficou aquele espécie de bate-boca, e o tempo estava corrido, disse, olha, vamos convidar vocês para vir aqui pessoalmente, e cada um colocar o seu ponto de vista. Ninguém veio aqui representar nem o PT, nem o PSDB, nem qualquer outro partido. Corino está aqui representando ele, o jornalista e o cidadão. Corino está aqui representando ele, Solon como jornalista e Solon como cidadão, aquilo que ele pensa. São 2 cidadãos brasileiros que conhecem política, que têm os seus direitos de votar, de questionar, de comentar, de elogiar. É um direito sagrado, como qualquer outro cidadão pode vir aqui na Rádio Jaraguá, usar esse mesmo espaço. Corino aqui, nem Solon, tem nenhum privilégio, nem João Batista, nem ninguém. Qualquer cidadão pode usar o mesmo espaço para expor as suas ideias. Nós temos aqui um quadro chamado Para Quem Você Tira o Chapéu. E as pessoas que vieram aqui sabem, todas elas tiveram o direito de expor o que pensavam sobre um tema ou sobre uma pessoa, para elogiar, para criticar. Ninguém fechou o microfone, ninguém diz que ninguém pode entrar no ar aqui, a qualquer momento, a qualquer hora, pode ligar. A única objeção que nós fizemos agora durante o debate foi um pedido dos 2 debatedores para que o ouvinte não entrasse, porque eles queriam confrontar as ideias de cada um. Mas se logo após aqui a participação do Solon, qualquer cidadão, inclusive Novaes, que foi citado aqui, eu estou citando seu nome, Novaes. Se você quiser vir aqui na rádio, estou lhe aguardando aqui na rádio. Estou citando seu nome. Você agiu de forma preconceituosa, burra, atrasada e retrógrada. O PT evoluiu. Você não evoluiu. Inclusive o PT de Jacobina evoluiu. Tem muita gente boa aí. Tem Carlinhos, do PT vereador, que é um cidadão que já pensa diferente. Tem a presidente do PT, Eliana Gama, que pensa diferente, que não age com esse preconceito que você tem, como outros petistas têm, em relação a muita gente da imprensa em Jacobina, porque vocês, durante muito tempo, mantiveram esse ranço contra a imprensa. Só que vocês têm que respeitar as pessoas. No dia que vocês ouvirem eu, Tamara, Corino, tomar uma posição diante do microfone, impedindo que alguém se manifeste, aí você pode agir da forma que você agiu. Agora, nós nunca negamos espaço. Eu faço rádio em Jacobina há 20 anos. Eu já entrevistei Novaes dezenas de vezes, nessa e em outras emissoras. Inclusive entrevistei em um jornal que tinha uma posição política aqui em Jacobina definida, e lá Novaes participou. Então eu acho uma atitude preconceituosa, atrasada, retrógrada, que mostra que, na verdade, é preciso se discutir política em Jacobina com mais profundidade. Porque senão nós vamos ficar passando a mão na cabeça de um monte de gente que, na verdade, pensa com o umbigo. Nós temos hoje um estado da Bahia, que tem um governador que é democrata, que hoje tem a participação de um monte de gente que era carlista, pessoas que formaram a sua vida política inteira dentro do grupo de Antônio Carlos Magalhães. O exemplo é o vice-governador Otto Alencar, que foi vice-governador, que foi secretário, que foi presidente da Assembleia, que exerceu o governo com Antônio Carlos Magalhães e hoje está lá, vice-governador de Jacques Wagner. Será que se o Wagner não pensasse dessa forma, ele estaria onde está hoje? Não. Wagner ganhou a eleição com apoio do PMDB, com apoio de Gedel, que hoje é contra o governador. Então nós temos que mudar esse nosso jeito de pensar política, de fazer política. Não se faz política com um revólver na mão, achando que todas as pessoas que pensam o contrário são inimigas.
pessoas podem até ter ideias contrárias, mas tem que ser respeitadas. Então comecem a mudar a cabeça de vocês. 13h50, portanto, eu queria agradecer a presença de vocês dois e dizer mais uma vez que o nosso objetivo foi dar oportunidade para dois formadores de opinião de Jacobina exporem seus pontos de vista. Se alguém concorda ou discorda de Solon, ou alguém concorda ou discorda de Corino, isso é um direito do cidadão. Eu estive aqui acompanhando, ouvindo. A Tamara foi convidada aqui, é uma jornalista isenta, uma profissional respeitada do jornalismo da Bahia, especialmente em Jacobina, e ela esteve aqui acompanhando atentamente o debate, participando, inclusive interferindo no momento em que tinha que controlar o tempo. Eu fiquei só apenas observando, até para que esse debate tivesse mais transparência e mais lisura. Obrigado, Solon. Muito bem, Batista. Eu primeiro quero dizer que eu prefiro pecar tentando acertar do que pecar por omissão. Isso aí você não vai ver de Solon nunca. Não preciso ser especialista em política, em educação, para me falar de política e educação. Eu leio todos os dias, eu tenho a minha opinião, eu acho que é livre meu direito estar na Constituição de manifestação e de liberdade para falar. Então isso aí já morre por terra qualquer coisa que venha ao contrário, que tente nos inibir nas oportunidades, em outras oportunidades que tivermos que falar aqui na imprensa e falar aqui na rádio, porque é um direito de todos nós estar na Constituição. Quero agradecer a João Batista, né? Eu acho que foi importante para os ouvintes eles terem as suas conclusões. Muitos ouvintes ligaram, desde o início da Assembleia, que foi comentado, cogitado aqui esse debate, o meu telefone não parou, né? Isso é prova que as pessoas realmente estavam ligadas, estavam interessadas em ouvir. Evidentemente, aqui eu não vim aqui para atacar, né, a questão de posição pessoal de ninguém, né? Corino é meu amigo pessoal, como muitos petistas também são, né? Eu vim aqui para falar de uma gestão pública. E eu tenho esse direito, a minha é resguardar o direito de falar, porque eu sou contribuinte, sou cidadão, contribuo também para o progresso desse país. Então eu tenho que defender também meus direitos, quando eu acho que ele está sendo lesado. Eu acho que meus direitos foram lesados por a gestão, porque aí está. E por outra gestão também, que não vim aqui para defender a gestão anterior a Lula, né? Eu vim aqui para resguardar os meus direitos e lutar e achar se alguém acha que eu estou correto ou não. É um direito de cada um. Eu não sou paladino da verdade. Mas eu acho que foi importante esse debate. Eu agradeço mais uma vez a você, Batista, pelo convite. Agradeço ao Ramiro, né, por ter permitido, ele que é diretor proprietário dessa empresa, aos colegas que estão aqui até esse momento. A Tamara, que largou seu jornal, como eu também larguei o meu jornal, que já vim aqui tenso, porque foi no corre-corre, já pensando no jornal que eu tenho que fazer, já vou voltar para o jornal sem almoçar, como a Tamara que tem me dado preocupada, né? E ao Corino, que também teve a coragem de ir para o enfrentamento. Isso que ele deve fazer. Não deve se esconder atrás de uma capa e não ter coragem de ir à frente e ir para o enfrentamento. Eu sempre vou ser esse mesmo cara, com o meu jeito de ser, não vou mudar. O meu jeito de ser, é esse mesmo. As pessoas me conhecerem assim serei. Um grande abraço para todos, muito obrigado por estar nos ouvindo até esse momento. 2 minutos está correndo agora. Bom, eu finalizo agradecendo primeiramente a divergência daqueles que não concordam com o que eu digo. E vou morrer defendendo o seu direito de discordar de mim. Mesmo essas palavras não sejam muito agradáveis, mas esse é o preceito constitucional da liberdade de expressão. Esse direito é fundamental. Então está aqui João Batista Ferreira, apresentando o Jornal do Meio-Dia, ali Ramiro Miranda, empresário, independente, é a Rádio Jaraguá dando uma aula de democracia. Só os ouvintes não entraram no ar, porque eu e Solon entramos num acordo, porque era um debate. Então, para não virar um bate-boca, não virar uma discussão, nós fizemos um formato de debate. Eu não vim aqui para defender o Partido dos Trabalhadores, em momento nenhum falei pelo PT, até porque eu sou filiado no PDT. Com muita honra, o PDT do nosso Cristóvão Buarque, que saiu do PT por divergir de muitas ideias. Certo? Então, quero agradecer aqui a minha colega Tamara Leal, ao colega Emerson Rocha. O João Batista fez bem de aconselhar a mudança de sobrenome. Era Emerson Santos, virou Emerson Rocha. Que em Rocha, em Jacobina, manda. Em todo sentido, até pelas serras que nós temos aqui nos circundando. Então, muito obrigado à Rádio Jaraguá, ao Luiz da Sonoplastia, a todos vocês que acompanharam. Em momento nenhum eu falei em nome de partido político. Só defendi a minha ideia, que o Brasil vive o melhor período em 500 anos. Desde que nós nos descobrimos, o Brasil vive o melhor momento, e essa aí
E esse é um direito que eu tenho, de defender minhas ideias. Muito obrigado, João. Nota 10 do programa, parabéns e que o debate continue sempre aqui na nossa querida Rádio Jaraguá. Valeu, Corino. Obrigado. Agora são 13h55. Tamara, eu quero agradecer a você, até pedir desculpa, a gente jogou um pouco tempo e você tem um compromisso agora. A Graça está aguardando aí para a impressão do jornal. Então eu quero agradecer mais uma vez por você ter colaborado aqui com o jornalismo da Rádio Jaraguá. Não, como eu falei, além de ser duas pessoas que todos os dias, você ser comunicador, você já tem que estar lendo sobre política. E como eles gostam realmente de política, Corino adora escrever sobre política, Solon também, são pessoas que quer queiram, quer não, pesquisam, têm essa necessidade de pesquisar. Então só estar aqui relembrando alguns casos que o brasileiro tem memória curta, tanto da era FHC como também da época de Lula também, isso também é interessante, porque às vezes a gente esquece muitas coisas que aconteceram mesmo, esquece todo mundo mesmo, esquece muitas coisas que Corino falou, muitas coisas que Solon também falou, eu já tinha esquecido. Eu estava lá no esquecimento mesmo. Então, foi um prazer estar aqui com vocês e espero que meu amigo Wilson Dalchete ainda imprima o jornal hoje, né? Vocês vão imprimir, a gente vai resolver com ele. Tá. Quem sabe quer comprar uma briga com ele. Um abraço, Tamara. Muito obrigado, hein? Obrigado, Tamara. Obrigado a todos os nossos ouvintes. Nós queremos agradecer aqui ao nosso diretor, Ramiro Miranda, pela confiança, pela credibilidade no trabalho da equipe do jornalismo. Agradecer a Emerson Rocha, que está aqui também nos auxiliando, documentando também esse debate, ao Luizinho, ao nosso diretor aí do departamento comercial, Doriedson Silva, a Lene, a Deise, a Thaís, agradecer a todos aí, a toda a nossa equipe aqui, que hoje o Jader também, né? Parte técnica aqui, cuidando da parte técnica, o Rui Silva também, que durante o início aqui do programa participou, também dando uma interagida com o nosso público. Enfim, muito obrigado a todos. A Rádio Jaraguá vai estar a partir de hoje na cidade de Miguel Comum e vai estar presente em outras cidades da região e também do estado da Bahia, cobrindo o nosso São João. A todos um bom São João. Vamos continuar ligado com a rádio que mais cresce na Bahia, Rádio Jaraguá AM 1310.